Olá, chegou a quinta oportunidade de um relacionamento importante sobre a palavra, sobre a nossa devocional, sobre o tempo de porção diária. E eu tô com um assunto aqui maravilhoso para a gente falar um pouquinho e refletir um pouquinho. Gente, esse meu tempo de porção diária, ele está sendo enriquecido por um livro que eu ganhei do pastor João. Eu ganhei esse livro do pastor João. Eu conheci o pastor que fez a tradução desse devocional, que é de um pessoal americano, né? Deixa eu, não vou saber. Henry e Richard Black Cabe, alguma coisa assim nesse sentido. E esse livro ele foi traduzido, ele foi copiado pela edição Inspire. O pastor Carlitos Paz, ele que é administrador lá dessa editora, e aí ele trouxe esse livro para o Brasil. Que chocante tá usar esse devocional aqui, porque eu tô aprendendo, uma coisa que fica bem clara aqui, eu não fico lendo antes para depois vir para cá. Eu faço tudo agora. Eu leio de manhã, quando eu tô saindo de casa, quando consigo. E isso eu tô falando 5 e pouca da manhã, tá bom? É 5 e pouca da manhã. Quando eu consigo, eu leio antes de sair de casa. Quando não, eu chego aqui no serviço, aí paro o carro, aí vou ler, aí fico meditando até chegar nesse horário aqui, porque geralmente entre a 8 e 9 horas é o horário que eu paro aqui um tempinho para poder criar essa devocional e mandar para você. Nisso eu já li a Bíblia, que é o texto que relaciona a minha devocional, e depois eu vou ler o conteúdo da devocional. Que chocante que tá isso. O texto que eu quero compartilhar hoje com vocês está em João capítulo 5 e o versículo é o 36. É uns 4, 5 versículos, eu vou ler e depois eu vou ler só o comentário. Só o conteúdo da devocional já basta, eu não preciso falar mais nada. Só ler e você já vai entender o que esse devocional está falando hoje para fechar a nossa semana, porque amanhã é dia de podcast. Eu te espero às 9 horas da manhã lá, aqui no canal, às 9 horas da manhã, para a gente estar com um bate-papo interessante com o pastorzão, amigo nosso, né? Que eu conheci no bairro em que moro. E vai ser bacana, tá bom? Vamos lá para o texto. João capítulo 5, e o versículo é o 36. Diz assim: Mas eu tenho um testemunho ao meu favor, ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e prova que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha ao meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem ouviram o seu rosto, nem viram o seu rosto? As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas. Deixa eu voltar aqui, versículo 36. Versículo 39. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu li do 36 ao 40, do capítulo 5 de João. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 36 ao versículo 40. Depois você lê com atenção lá. Eu estou lendo na versão NTLH e pode ser que seja diferente por conta de algumas traduções da Bíblia, mas essa tradução aqui é uma tradução simples e de fácil entendimento. Bora lá, gente. Jesus está tratando aqui com um povo chamado fariseu e também com todos aqueles que queriam conhecer a Jesus, queriam conhecer os feitos de Jesus, mas não queriam viver as verdades de Jesus. Eu
amo ler a palavra do Senhor Jesus e eu fico feliz. Me expressa alegria, me expressa sentimento de satisfação, porque ela me confronta. Ela tem o poder de mudar o meu hábito, o jeito de eu viver, o jeito de eu conviver com as coisas, o jeito de eu lidar com as coisas. E é tão interessante isso, porque é o nosso manual. É o nosso manual. Todo cristão ele tem que ter prazer em ler a Bíblia, todo cristão ele tem que ter prazer em conhecer a Deus, todo cristão ele tem que ter prazer em se esforçar a viver na prática aquilo que ele aprendeu pela palavra, porque senão não faz sentido ler. Não faz sentido ter uma Bíblia, não faz sentido querer conhecer a Jesus pelas suas palavras, não faz sentido se você não tiver prazer em querer moldar a sua vida na prática daquilo que você leu. Vamos lá para essa leitura? Diz assim, olha, é muito chocante, gente, é muito chocante. O estudo da Bíblia não te dará a vida eterna. Informação importante. Você poderá memorizar a Bíblia inteira e ser capaz de discutir minúcias da erudição bíblica. Mas ainda assim, não experimentar as verdades encontradas em suas páginas. É uma tentação sutil preferir o livro ao autor. Que forte, né? Que coisa maravilhosa de se ler. O livro não irá confrontá-lo quanto ao seu pecado, mas o autor, sim. Livros podem ser ignorados, mas é muito mais fácil ignorar o autor quando ele está buscando um relacionamento com você. É uma verdade. Que coisa maravilhosa. Nossa, como eu amo ler, como eu amo conhecer através da leitura o que eu preciso mudar em mim. Nos dias de Jesus, os fariseus pensavam que poderiam agradar a Deus por meio do seu conhecimento da palavra. Eles citavam longas e complicadas passagens das Escrituras. Eles amavam recitar e estudar a lei de Deus por horas a fio. Mas ainda assim foram condenados por Deus porque, embora soubessem as Escrituras, não conheciam a Deus. Eles tinham orgulho do seu conhecimento bíblico, mas rejeitavam o convite para conhecer o Filho de Deus. Deixa eu abrir um adendo aqui rapidinho, porque a minha mente é uma bênção. Gente, quantas pessoas... Eu já fui assim. No começo, quando eu comecei a me interessar por teologia, a me interessar por conteúdos bíblicos, nossa, era livros e livros, eu tenho um monte de livros em casa, tem dicionário, tenho... Gente, eu tenho um monte de coisa em casa lá. E era uma leitura, um livro, eu comia livros, eu lendo. Nossa, e a minha mente expandindo, e quando eu ia conversar com fulano, ia conversar com cicrano, nossa, eu já sabia o que ele iria falar, porque eu já tinha lido aquilo em algum lugar, já falava. Só que a minha vida, na prática, não tinha nada a ver com aquilo que eu estava aprendendo. Eu vim aprender anos depois que o conhecer é bom, que o conhecer é excelente. É preciso conhecer. Até porque a palavra de Deus ela nos orienta e nos conscientiza que o cristão ele perece por não examinar as Escrituras. A vida cristã diária, ela entra em declínio por não conhecer a palavra de Deus, por não procurar a conhecer a palavra de Deus. É uma verdade, há uma necessidade, mas não viva só de conhecimento, viva de praticidade. Poxa, Sadraque, mas viver na prática aquilo que nós aprendemos na teoria é muito difícil. Mas se fosse fácil, que valor teria? Que prazer teria? Assim era com os fariseus. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem com meu professor, a teologia dos fariseus. Que mensagem, viu? Pastor César Cavalcante. Assiste lá.
Meu Deus do céu, é bom demais, gente. É bom demais, é bom demais. E quando a gente é confrontado, porque a gente vê os nossos erros, a gente vê as nossas falhas, e a gente dá-se liberdade para ser confrontado e ser moldados, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas vamos continuar para a leitura. Você pode imaginar um conhecimento. Deixa eu voltar aqui. Você pode imaginar conhecendo tudo que Deus prometeu fazer em sua vida, mas então voltar-se para outras coisas? Sim! Você pode imaginar, você pode conhecer tudo que Deus te prometeu, mas em fração de segundo você voltar para outras coisas que não tem nada a ver por aquilo que Deus te prometeu. Você pode ser tentado a se voltar para substitutos que não são necessariamente coisas ruins, é a verdade. Eles podem incluir servir na igreja, fazer boas obras, ler livros cristãos, mas nenhuma quantidade de atividade cristã pode substituir o seu relacionamento com Jesus. Aqui é uma carimbada no pé da orelha, assim, sabe aquela carimbada que você dá no pé da orelha, que você toma no pé da orelha? Não é só fazer, é viver. Não é só querer fazer, é viver. Não é só querer estar, é viver. É viver na prática o Evangelho de Jesus. Quantos de nós fazemos e achamos porque fazemos somos algumas coisas? E quantos de nós não fazemos, não queremos fazer e achamos que não deve ser feito? Não, irmão. É o equilíbrio das coisas que tem que acontecer na nossa vida. Não é só eu fazer e também não é o não fazer. É eu ser equilibrado e fazer alguma coisa. E eu ser equilibrado, entendido que não é só fazendo, mas também é vivendo. Que chocante que está esse negócio aqui. O apóstolo Paulo considerou cada coisa boa, verdade, que ele tinha feito como lixo. Olha só, o apóstolo Paulo está dando uma instrução aqui muito interessante. Cada coisa boa que ele fez, ele colocou aqui como esterco, como lixo. Vamos embora aqui continuar. Quanto comparado ao insuperável valor de conhecer a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 é a referência que a devocional de hoje ela me dá. Em vez de nós ficarmos aí viajando, pensando, vamos pensar o que Filipenses capítulo 3, versículo 8 vai dizer. Nunca fique satisfeito com apenas atividades religiosas. Em vez disso, em vez de um relacionamento pessoal vibrante e crescente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3 e o versículo 8 vai dizer o que para nós aqui, para a gente fechar essa devocional de hoje? Olha só, Filipenses capítulo 3, cadê? Filipenses capítulo 3, achei, passou. Bota aqui, meu filho. Filipenses capítulo 3 e versículo 8. Diz o que para nós? Cadê? Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus. De pormos as nossas confianças e... De pormos as nossas confianças em cerimônias religiosas, como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelitas de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue de hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja quanto o cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência da lei. Ninguém poderia me acusar de nada. O que Paulo está dizendo?
ele tinha um compromisso com Cristo. Na prática, ele aprendeu. Ele aprendeu que não era só o conhecimento, mas agora tinha que ter uma vida de praticidade. Teoria versus praticidade, pode colocar o nome dessa devocional. Quem somos, teóricos ou práticos? Conhecedores ou viventes dessa verdade? Conheça Jesus e procure viver a sua vontade. Essa é a regra, esse é o plano. É isso que Deus quer para nós. Conhecer a Cristo e não só conhecer a Cristo, mas viver a vontade de Jesus. Essa é a regra.